Esse é o resumo completo e com detalhes da primeira temporada de Round 6. Vamos conhecer o Jin-Woo, o que são os jogos e como funciona cada uma dessas 6 provas, e como que o Jin-Un vai fazer para sobreviver através de cada uma delas no meio desse drama, com personagens marcantes que vão influenciar no que ele vai se tornar no futuro. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, o primeiro de 3, já que nessa semana ainda vai sair o resumo da segunda temporada também. E após o lançamento da terceira, vai ter um vídeo especial para ela também, e assim a gente vai poder relembrar tudo o que acontece, nos preparando para o lançamento dessa nova e última temporada de Round 6. Jin-Un, um completo fracassado que vivia com a sua mãe, era um viciado no tigrinho e devia a alguns agiotas. Ele até ganha dinheiro usando as economias de sua mãe, que era para ser usada para comprar um presente para sua filha, e ganha esse dinheiro apostando em corridas de cavalos. O dia estava indo muito bem, pois ele levaria sua filha para comer fora, mas ele se depara com esse grupo que ele devia, e quando ele foge, ele perde todo o dinheiro após esbarrar em uma garota. E para piorar, ele vai ter a sua vida ameaçada por esses caras, caso ele não pagasse a sua dívida. Ainda assim, sobra dinheiro para ele poder levar a sua filha para comer em um lugar mais simples, e vai ter uma noite até que boa com ela. Na volta para casa, no metrô, um homem de terno vai convidar ele para jogar um jogo, onde em cada rodada que ele ganhar, ele vai ganhar dinheiro, e se ele perder, ele teria que pagar também, mas como ele não tinha nada, o homem de terno aceita dar-lhe um tapa. E o Jin-Un, por ser um cara viciado em tomar decisões ruins e sempre apostar o que não tem, vai se ver tentado nessa situação. Ele é péssimo no jogo, então eles ficam ali um bom tempo, enquanto ele vai ganhando vários tapas, até que finalmente ele vira uma carta e leva para casa 100 mil wons, que vale aproximadamente 400 reais. No fim do jogo, o homem assume saber muito sobre a vida dele, e que sabe que ele devia 160 milhões para um agiota e 265 milhões para o banco, e por fim entrega um cartão ao Jin e vai embora. Apesar da estupidez, ele se mostra um cara muito do bem, que amava sua filha. Porém, no fim do dia, comendo bem com o dinheiro que ele ganhou, ele vai receber uma notícia triste de que a sua filha vai embora do país para morar nos Estados Unidos. Tudo isso leva o Jin-Un a ligar no número que estava no cartão, pois se ele tivesse mais dinheiro, ele conseguiria a guarda da filha e quitaria as suas dívidas. Ele então vai até o local combinado, em um carro o encontra. Mesmo sendo estranho, ele entra no carro e eles o colocam para dormir. Quando ele finalmente acorda, ele vai estar em um salão imenso com outras pessoas vestidas iguais a ele. E esse local também tinha várias camas. Ele se depara com um senhor bem velho, o número 1, enquanto ele é o número 456. Chegando à conclusão de que ali tinham no total 456 jogadores. E esse senhor decidiu se juntar aos jogos, pois aparentemente ele descobriu um tumor em seu cérebro e não tinha muito tempo de vida. Então por que não arriscar tudo? Mas óbvio que a gente vai descobrir mais à frente que existe um motivo por trás disso. Enquanto isso, um cara confronta uma garota que aparentemente tinha alguma dívida com ele lá fora. O Jin-Un reconhece essa garota, era a menina que tinha pego seu dinheiro. Eles têm uma leve discussão ali, mas nessa hora, um grupo de pessoas vestidos em uma roupa rosa, todo cobertos, usando uma máscara com símbolos, esse que representava o cadete de cada um deles, onde o círculo era o nível mais baixo e o quadrado o mais alto. E o quadrado faz um anúncio. Esse que eles jogariam 6 jogos e o vencedor levaria uma bolada de dinheiro. Ele também revela sobre a confidencialidade por trás dos atos dele, e quando questionado novamente, o quadrado expõe alguns deles e suas dívidas altíssimas, e ressalta que eles escolheram participar desses jogos por livre e espontânea vontade, onde a opção deles era participar dos jogos ou correr o risco de vida lá fora. E em seguida ele revela que o valor do jogo será revelado ao final do primeiro jogo. Por fim, todos eles assinam um termo, onde tem 3 cláusulas importantes. A primeira, o jogador não pode parar de jogar o jogo. A segunda, quem se recusar será eliminado. E a terceira, os jogos só param se houver um consentimento de mais da metade dos participantes. E a partir daí, o primeiro jogo finalmente começaria. Eles são levados até um terreno enorme, com uma decoração semelhante à de um campo rural. Jin-Un se depara com um conhecido, o Sam-Woo, esse que no passado era próximo do Jin, e o levava para a escola quando era mais novo. O primeiro jogo era Batatinha Frita 1, 2, 3. Esse que funciona da seguinte forma: tem uma boneca gigante no final do terreno que está olhando para eles, e eles só podem se mexer quando ela está virada para o outro lado. Batatinha frita 1, 2, 3.
Se eles se mexerem enquanto ela está olhando, eles seriam eliminados. E claro, eles precisariam chegar do outro lado antes do tempo se esgotar. O jogo finalmente se inicia e todos avançam, mas um jogador que avançou demais se desequilibrou e foi eliminado. O problema foi que ninguém esperava que a eliminação significava que ele partiria dessa para melhor. Quando o outro jogador se aproxima do que foi desvivido e percebe o que acontecera, ele vai tentar correr e também vai ser eliminado. Todos se desesperam e vão correr, e todos que correm vão ser eliminados. Alguns, mesmo cobertos de medo, decidem ficar parados, incluindo o Jin-Hoon. O único que não estava surpreso com o que estava acontecendo era o jogador número 1. Outros jogadores começam a avançar, assim eles seguem, mesmo sabendo do perigo, e ainda assim, muitos seriam eliminados durante o jogo. Quase ultrapassando a linha de chegada, o Jin-Hoon vai tropeçar, mas vai ser salvo pelo jogador 199, o Ali, e assim eles terminam o jogo. Os jogadores se revoltam e estão desesperados. Aparentemente, eles não poderiam abandonar o jogo, mas como Sang-Woo lembra ele, se a maioria decidisse sair, eles poderiam ir embora. Mas antes disso, eles mostram o valor do prêmio, que poderia chegar até 45 bilhões de wons, equivalente a 180 milhões de reais. E olha, eu não sei vocês, mas eu participaria por um valor desses. Eles então votariam para decidir se ficariam ou não. O Jin-1 vota para sair, o Sam-1 vota para ficar, e no final da votação dá empate, restando apenas o número 1, que decide votar para sair. Eles são levados de volta e jogados na rua. O Jin-1 é jogado com a garota que pegaram o seu dinheiro, a Sabion, e o Sam-1 com o Ali. Curiosamente, o Sam-1 ajuda o garoto, emprestando o celular, comprando comida e dando dinheiro para ele pegar o ônibus. O Jin-1 vai até a polícia, tentando denunciar tudo o que aconteceu, mas vai ser taxado como louco. Porém, ali na delegacia, um garoto observava tudo com interesse. Esse que aparentemente era policial. Acontece que o seu irmão estava desaparecido. Investigando no quarto em que ele morava, ele encontra o mesmo cartão que o Jin-1 tinha deixado na delegacia. Jin-1 descobre que a sua mãe estava internada. Parece que a sua diabetes estava cada vez mais grave e que eles precisariam de dinheiro para tratar ela. Essa que estava brava e decepcionada com o filho que tinha sumido sem dar notícias. Sam-Woo aparentemente tinha uma dívida muito maior do que parecia, colocando em risco os imóveis e a loja de sua mãe, e tinha até um mandato de prisão atrás dele. Os outros participantes também tinham problemas sérios e vão começar a se questionar se não valeria a pena voltar ao jogo, já que aparentemente se a maioria topassem, os jogos continuariam. Inclusive, todos eles vão receber novos convites e eles aceitam. Eles vão ser levados de volta para a ilha onde acontecem os jogos, e o policial tinha seguido um dos carros e conseguiu se infiltrar no navio e assumiu a identidade de um dos soldados. De volta naquele salão, as pessoas vão formar alguns grupos, de um com Sam-Woo, o Ali e o número 1. No dia seguinte, eles serão levados até uma sala decorada como um playground infantil. Sam-1 desconfia saber qual é a próxima prova, mas guarda as informações para si mesmo. E eles se separam, pois as pessoas deveriam escolher entre os símbolos. E o Jin-Woo escolhe o mais difícil. Sam-Woo pensa se deveria contar para ele, mas não o faz. O segundo jogo era a colmeia de açúcar. A prova era a seguinte: cada jogador pega uma lata que continha um biscoito de açúcar, esse que tinha um símbolo no qual eles escolheram. Eles teriam que destacar a figura sem quebrar o símbolo, caso contrário eles seriam eliminados. O Ali pega o círculo, o Sam-Woo o triângulo, o jogador número 1 a estrela e o Jin-Woo o guarda-chuva. Muitos jogadores começam a quebrar os seus biscoitos, sendo eliminados uns atrás dos outros, mas é claro que muitos outros conseguem passar saindo dali. Jin-Woo tem muita dificuldade, mas descobre que lambendo seu biscoito ele tem um resultado melhor e finalmente consegue soltar o seu biscoito. Após o jogo e após a contagem do prêmio, eles iriam ter sua refeição. Nessa distribuição de comida, um grupo onde o líder deles é um encrenqueiro folgado voltam pra fila e comem de novo, e isso faz com que 5 pessoas fiquem sem comer. Um desses caras vai tirar satisfação, mas o líder desse grupo vai bater nele até ele ser desvivido. O problema é que os soldados rosinhas não fazem nada, dando a entender que era liberado eles se eliminarem. Eles entendem que quando as luzes se apagarem, eles teriam que se proteger. Nessa confusão, o número 101 vai atrás da Sabiô, mas ela escapa. O Jin-1 também vai ter bastante problema, mas com a ajuda do seu grupo, eles conseguem sobreviver. E a Sabiô vai se juntar ao grupo do Jin-1. Finalmente, após um surto do número 1, os soldados recebem ordens para impedir a rebelião. E assim, eles começam a recolher os corpos. Já no dia seguinte, o próximo jogo exigia que eles formassem grupos de até 10 jogadores. O Jin-1 disse que quer o número 1 no time deles, além da Sabiô e mais uma menina e alguns outros que sobram, restando apenas aquela 212, outra folgada que foi rejeitada pelo grupo dos folgados. E eles, por falta de jogadores, aceitam ela no grupo. As equipes se
dirigem até a sala dos jogos, onde duas equipes teriam que se enfrentar em um cabo de guerra, onde o time perdedor cairia de uma altura impossível de resistir. Os dois primeiros grupos são escolhidos, e o dos folgados estão entre eles, conseguindo vencer a outra equipe. A equipe do Jin 1, graças ao jogador número 1, bola uma estratégia onde eles vão usar a força da outra equipe contra eles, e assim eles também passam. Durante a noite, a equipe do Jin 1 decide ficar de guarda para se proteger, mas enquanto isso, tinha um jogador que estava recebendo informações privilegiadas sobre as provas, em troca de seus serviços, já que ele era um cirurgião e tinha alguns guardas contrabandeando órgãos de alguns jogadores escondidos. O policial continua se infiltrando cada vez mais, se passando por um dos guardas e até consegue algumas informações sobre aquele lugar. Já esse cirurgião vai ficar furioso, pois dessa vez eles não sabiam qual seria o próximo jogo, e nessa confusão ele vai tentar fugir, mas tanto o jogador quanto o guarda vão ser descobertos pelo líder dos jogos e vão ser eliminados. No outro dia eles terão que formar duplas, sem saber se era uma prova que exigia força ou não. Aquela mulher folgada vai sobrar, já que agora tinha um jogador a menos, e o Sam-Woo vai ficar com o Ali, o Jin 1 com o número 1 e a Sabio vai fazer dupla com a sua nova colega. O que eles não sabiam é que eles teriam que competir entre si em um jogo de bolinha de goods. Eles poderiam escolher o jogo em conjunto, mas o perdedor seria eliminado. O jogador número 1 vai começar a alucinar e andar pelo cenário construído que se assemelhava com o seu antigo bairro, preocupando o Jin 1. O Ali vai tomar muita vantagem do Sam-Woo, esse que vai conseguir enganar o Ali e vai roubar todas as suas bolinhas. A Sabio e a sua parceira passariam todo o tempo conversando, se conhecendo, e a colega dela, percebendo que a Sabio tinha mais motivos para continuar, decide que jogaria de uma forma que faria a Sabio ganhar. Sam-Woo, com as bolinhas do Ali, escapa dali, deixando o Ali para ser eliminado. O Jin 1 convence o número 1 a jogar, e o Jin 1 perderia o jogo, mas o número 1 começa a fingir que tinha esquecido suas escolhas, e assim entregando o jogo pro Jin 1. Antes deles terminarem o jogo, o número 1 admite que sabia que ele estava roubando, mas entrega a sua última bolinha em gratidão ao Jin 1 por tudo o que ele fizera, e o Jin 1 se despede dele. De alguma forma, o líder dos jogos descobriu que tinha um espião ali, e eles começam a procurar pelo policial, já que na próxima prova, um grupo de pessoas ricas, denominadas como VIPs, iriam até a ilha para assistir o jogo ao vivo. De volta no dormitório, eles descobrem que a velha estava viva, por ter sobrado e ser uma inútil. Já no dia seguinte, finalmente nos é revelado o próximo jogo, que seria a Ponte de Vidro. Cada jogador teria que escolher uma camiseta com um número, contendo apenas 16, igual ao número de jogadores restantes. Eles escolhem sem saber para que servia, e o Sam-Woo, a Sabio, pegam as últimas junto do Jin 1, que ficaria com a 16. A regra do jogo consistia em atravessar a ponte de vidro, onde de um lado tem um vidro temperado e o outro não, e eles teriam que ir na ordem dos números, se arriscando para acertar qual vidro era o resistente. Mesmo sendo muito perigoso e arriscado, eles vão ir com medo, pois tinham um prazo para realizar essa prova, e um por um vão ir caindo conforme vão avançando. A véia folgada vai se aproveitar da situação e vai se vingar do seu antigo companheiro, e junto eles caem também. Nessa altura do jogo, eles já tinham avançado bastante, mas o tempo estava se acabando, então eles têm que ir rápido. E para isso, com o tempo prestes a se acabar, o Sam-Woo sacrifica o jogador da frente para eles terem tempo de fugir, e assim eles conseguem. Porém, a explosão causa um ferimento gravíssimo na Sabio, e assim restando apenas os três para realizar a última prova. Durante essa prova, a gente vê que aquele policial tinha conseguido se infiltrar na sala dos VIPs, e ele consegue capturar um deles, forçando ele a assumir tudo sobre aquele lugar. Ele vai tentar fugir da ilha com essa informação, e o líder dos jogos descobre e vai atrás dele, esse que estava tentando fugir através do mar. O Jin 1 fica assustado com a reação do Sam-Woo, que tinha sacrificado o jogador da frente, mas mesmo assim eles voltam para o dormitório, onde ele e o Sam-Woo iriam discutir sobre isso. E aí nesse meio vai ter uma discussão de moralidade que, para ser sincero, dando minha opinião aqui, eu não entendo Jin 1. Eles foram para esse jogo porque eles quiseram, eles tiveram a oportunidade de abandonar o jogo, mas voltaram, e depois de tudo que eles passaram, eles não podiam mais fingir que eram os únicos corretos ali, e assim, o que o Sam-Woo fez foi salvar a vida deles, eles não tinham tempo. Ah, mas não dava tempo, que não sei o que, pô, num momento que sua vida tá correndo risco e você tem que pensar rápido ali, cara, eu não sei se eu não faria diferente não. Comenta aqui pra eu saber o que vocês fariam numa situação dessas. Mas de alguma forma ele ainda acreditava que estava correto nessa discussão, e ele fica muito furioso. O Quadrado aparece e anuncia que eles são os
3 finalistas e que deveriam se vestir para um jantar especial. O problema é que a Sabio estava muito ferida e isso estava se complicando. Eles são agraciados com um belo jantar e o Jin-un vai ver que a situação da Sabio estava piorando. O grupo dos soldados se aproximam do policial que ficou encurralado e é quando ele vai descobrir que o cara por trás da máscara era o seu irmão, que vai atirar nele e assim o policial vai cair na água. No final do jantar, os rosados levam os pratos, deixando apenas a faca. Eles logo entendem o perigo da situação. O Jin-un então vai atrás da Sabio para saber o que ela tem e ele então vai sugerir que eles deveriam se juntar para derrotar o Sang-woo. Eles conversam e ela pede para ele tomar conta do seu irmão caso alguma coisa acontecesse com ela. O Sang-woo cai no sono e o Jin-un pensa em eliminar ele, mas a Sabio não deixa. Ele descobre que ela está machucada, então ele corre para pedir socorro, mas o Sang-woo se aproveita disso por conta do barulho e vai até a Sabio para eliminar ela. Jin-un fica muito furioso com o Sang-woo e parte para cima dele, mas ele vai ser impedido pelos guardas. No dia seguinte, eles vão ser levados até o último jogo, o jogo da Lula, que, pra ser sincero, eu não entendi muito bem como é que funciona esse jogo. Eles vão ser divididos em 2 lados, o que ataca e o que defende, e um deles tem que derrubar o outro da cabeça da Lula, e aparentemente qualquer violência seria permitida. O Jin-woo fica no ataque, e aparentemente para andar tem que andar com uma perna só, e eles seguem jogando, enquanto falam do passado, já que eles jogaram muito isso enquanto eram crianças. O Sang-woo admite que eliminou a Sabio porque tinha medo deles desistirem da competição, pois eles estariam em um número maior. Já o Jin-un estava furioso, pois ele diz que só não eliminou ele por causa dela, e eles vão começar a lutar. É uma briga feroz, uma luta difícil. Eles se jogam, se batem, se mordem, e no fim, o Jin-un deixaria o Sang-woo para finalizar o jogo, mas ele percebe que poderia desistir do jogo junto do Sang-woo, e ele se aproxima dele, mas o Sang-woo prefere se desviver para entregar o prêmio para o Jin-woo, e suas palavras sendo minha mãe. E quando a gente vê a trajetória dele e entende o que levou ele chegar até ali, a gente entende que voltar com o Jin-hoon não mudaria nada. A vida dele continuaria uma merda e ele estaria, sabe, correndo sérios riscos lá fora. Só que deixando o Jin-hoon vencer, ele viu uma oportunidade de pelo menos livrar a mãe dele do pior, dele poder ajudar a mãe dele de alguma forma. E assim o Jin-hoon seria o vencedor dentre os 456 jogadores, mas sofrendo muito com a decisão final do Sang-woo. Jin-woo é levado de volta e é jogado nas ruas. Ele confere o valor do prêmio e segue abalado de volta para o seu bairro. Ele encontra a mãe do Sang-woo, que doa para ele um peixe para ajudar ele e a mãe dele. Ele tenta pagar, mas ela recusa, e ela vai perguntar sobre o Sang-woo, o que vai quebrar ele mais ainda. Jin-woo chega na sua casa e lá ele vai ver que a sua mãe não sobreviveu, o que também vai afetar muito ele. E assim, é uma situação difícil para ele, porque ele vê que no final não valeu de nada. Ele perdeu o que era aparentemente mais importante para ele, né? Tem a filha dele, óbvio, mas a filha dele tá bem. Só que a mãe dele, ele tinha que estar lá pra cuidar e ele deixou de cuidar dela pra ir tentar conseguir algo pra salvar ela. Não valeu a pena, porque ele conseguiu isso, mas ele perdeu ela. E cara, pra ser sincero, isso me quebra muito, mano. Nossa, é muito forte esse final de Round 6. Após um tempo, ele vai se ver por aí, sem rumo, e uma senhora aleatória aparece vendendo rosas, e o Jin-un aceita. Nessa rosa tinha um cartão igual ao dos jogos, com um endereço e um horário. Ele vai até lá, e chegando no último andar, ele vai se encontrar com o jogador número 1, que deveria ter sido eliminado. Nessa conversa, a gente descobre que o velho era o verdadeiro criador dos jogos, e a gente vê também que o Jin-un sequer tinha tocado no dinheiro do prêmio dele. O jogador número 1 acreditava que as pessoas eram selvagens e fariam qualquer coisa por dinheiro, e não se importavam muito umas com as outras. Por isso, ele fazia esses jogos. O número 1 também lembra ao Jin-woo que apesar dele estar revoltado, ele que escolheu voltar para os jogos, igual todo mundo voltara. E por fim, fala que decidiu participar dos jogos para se lembrar de quando era mais novo. E o Jin-un fez ele se divertir, por isso o deixou viver. E assim, ele se vai. A gente vê ainda aquele mascarado com ele, onde o número 1 fala para ele que assistir aos jogos não é tão divertido quanto jogar, deixando essa ideia em sua mente. Um tempo depois, a gente vê o Jin-un já com um visual novo. Provavelmente aceitou usar o dinheiro que ganhou, mas mesmo assim ele pega uma parte e leva para o irmão da Sabio e deixa o garoto com a mãe do Sang-woo. Enquanto Jin-un estava se dirigindo até o aeroporto, pois ele queria ir ver a sua filha, ele vai ouvir um som familiar. E é quando ele vê o mesmo homem de terno que tinha jogado com ele. E ele corre atrás dele, mas já era tarde.
verdade. Esse aqui já tinha deixado um cartão com um homem ali. Antes do Jin 1 embarcar no voo dele, ele liga para esse número que vai ser atendido. E assim ele decide que não embarcaria e iria atrás deles. E assim eu finalizo a primeira temporada de Round 6, essa temporada que eu particularmente gosto muito, apesar da ideia, dos jogos e tal, tem muito coração aqui, independente do que vai acontecer na terceira temporada, eu acho que nenhuma temporada vai ser melhor do que essa por conta disso, por conta dessas coisas. A gente tem o Jin-Woon, que é um personagem bem interessante, bem legal, que vai sofrer muito por conta dessa situação que ele passou e vai vir a passar, até porque ainda não acabou, já que ele vai voltar para os jogos na segunda temporada. Essa que vai ter vídeo aqui também ainda nessa semana, resumindo a segunda temporada, nos preparando para a terceira que vai estrear no dia 27 e vai ser o final dessa série. E provavelmente vai ter vídeo da terceira temporada também. E óbvio, para não perder esses próximos vídeos, se inscreva aqui no canal, assim vocês vão ter o resumo da segunda temporada, que tá cheio de detalhe, eu vou explicar cada cena, cada jogo, o que está acontecendo, igual eu fiz nesse vídeo aqui. E assim vocês não perdem os próximos vídeos, não só de Round 6, quanto os próximos que eu estou planejando trazer aqui. Tem saga resumindo a série de Supernatural, que já vai ir pra quarta temporada, em breve eu vou fazer da quinta também. Vai ter vídeo resumindo a primeira temporada de Wandinha antes de estrear a série, pra vocês que não tem tempo de assistir ou não estão a fim de rever tudo e querem se lembrar o que acontece. E obviamente vai ter de Stranger Things aqui também. Essa aqui eu vou dar mais foco acima de tudo. E se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem o like aqui, pois vocês me ajudam bastante, me dão uma força legal, até porque um tipo de vídeo desse resumindo dá bastante trabalho. E eu faço também porque eu acho legal e eu quero levar esse tipo de conteúdo pra vocês. Aproveita e também compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que gosta de Round 6 e vai assistir a próxima temporada e que quer lembrar o que vai acontecer, né? Acho bacana também. Ou que ainda não conhece, você quer que ele saiba um pouco mais ou menos por cima assim, e esse vídeo pode motivar ele a assistir a série. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês gostam dessa série, se vocês pretendem assistir a terceira temporada e se tem alguma série que vocês querem que eu traga aqui no canal também. Aproveita e me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, comentando o que eu tô assistindo, falando besteira, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau.